A gente tem que falar de algumas tensões que tem rolado no mundo da IA. E eu tenho aqui algumas notícias que eu quero fazer um grande aglomerado aqui de como a IA está se portando, mas fundamentalmente porque a gente tem IA superando gente em Olimpíada de Matemática, a gente tem IA entrando no vocabulário e a gente tem uma série de implicações práticas para isso. Então, se você quiser entender um pouco mais do que está rolando de IA nessa semana e agora nesse finalzinho de ano, esse é o vídeo para você entender o que tá rolando. Então vamos começar. E a gente começa com a primeira notícia aqui, que é o seguinte, cara. Olha que doideira isso daqui, tá? Olha que loucura isso daqui. A DeepSeek, a DeepSeek Match V2, é a mais recente tentativa da DeepSeek de estourar a bolha de IA nos Estados Unidos. A startup chinesa DeepSeek anunciou que seu novo modelo, o DeepSeek Math, conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática, mantendo a empresa em forte competição com o laboratório de IA ocidental. Segundo a DeepSeek, seu novo modelo alcançou resultados dignos de medalha de ouro das Olimpíadas Internacionais de Matemática de 2025 e na Olimpíada Chinesa de Matemática de 2024. Na competição Putnam, a IA obteve 118 de 120 pontos, superando o melhor resultado humano de 90 pontos. Caralho! Em sua documentação técnica, a DeepSeek explica que as IAs anteriores frequentemente produziam respostas finais corretas sem mostrar o desenvolvimento adequado. Para corrigir isso, o novo modelo utiliza um processo de múltiplas etapas. Um verificador avalia a prova, enquanto um meta-verificador verifica se alguma crítica é realmente justificada. Essa configuração permite que o sistema verifique e refine suas próprias soluções em tempo real. O artigo não menciona em nenhum momento o uso de ferramentas externas como calculadoras ou interpretadores de código, e sua configuração sugere que os benchmarks produzidos exclusivamente por linguagem natural. Nos experimentos principais, um único modelo da DeepSeek Math é usado tanto para gerar provas quanto para verificá-las, com o desempenho proveniente da capacidade do modelo de analisar criticamente e refinar suas próprias soluções, em vez de depender de software matemático externo. E aí ele tem aqui, reduzindo a diferença em relação... Aí tem uma parada que eu tava lendo, enfim, que acho que entra aqui, que é a estratégia das IAs chinesas de código aberto. Elas têm hoje aproximadamente 20% de downloads do mercado. Tá na próxima notícia ali, eu vou trazer pra vocês que a gente vai continuar falando de DeepSeek, mas vamos lá. Reduzindo a diferença em relação aos laboratórios dos Estados Unidos. O lançamento ocorre logo após notícias semelhantes da OpenAI e do Google, cujos modelos ainda não lançados também conquistaram medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, feito antes considerado intangível para LLMs. Notavelmente, esses modelos teriam obtido sucesso por meio de habilidades de raciocínio geral, em vez de otimização específica para a competição. Se esse avanço se provar genuíno, isso sugere que os modelos de linguagem estão se aproximando de um ponto em que podem resolver problemas complexos e abstratos tradicionalmente considerando uma habilidade exclusivamente humana. Ainda assim, pouco se sabe sobre esses detalhes desses modelos. Um pesquisador da OpenAI mencionou recentemente que a versão ainda mais robusta do seu modelo matemático será lançada nos próximos meses. A decisão da DeepSeek de publicar detalhes técnicos contrasta fortemente com o sigilo da OpenAI e do Google. Enquanto gigantes americanas mantiveram sua arquitetura em segredo, a DeepSeek revelando suas cartas, demonstrando que está acompanhando o ritmo dos principais laboratórios do setor. É muito isso aqui, cara. Essa aqui é a estratégia das IAs chinesas. Elas têm superado as IAs ocidentais aí já com uma certa vantagem, uma certa margem, e eles têm feito isso, tipo assim, simplesmente abrindo como é que eles funcionam. Quer fazer, faz aí, paizão, vê se tu se garante. Essa transparência também funciona como um ataque renovado à economia ocidental, uma estratégia que a DeepSeek já executou com sucesso no início do ano. A estratégia parece estar funcionando como relata The Economist. Muitas startups de IA americana agora estão optando por modelos chineses de código aberto em vez dos principais fornecedores americanos. No entanto, essa rivalidade tem outra dimensão. À medida que esses modelos se tornam mais capazes, seu desenvolvimento se torna um tema político cada vez mais carregado, uma mudança que poderia fortalecer ainda mais os laboratórios americanos. Ao expandir agressivamente as fronteiras do conhecimento, o DeepSeek pode, em última análise, estar ajudando a OpenAI e seus pares a justificarem a velocidade da escala dos seus próprios avanços. E aí aqui a gente tem, ó, a China está discretamente superando os Estados Unidos com os modelos abertos. Quão preocupado devem estar os modelos da OpenAI e outros laboratórios. E falando ainda da DeepSeek, a DeepSeek ela vai lançar um novo modelo aí. Vocês já usaram DeepSeek? Inclusive, se você já usou DeepSeek, se você gosta, você tem algum comando, comenta aqui, por favor, nesse vídeo, mas deixa teu like também e se inscreve no canal, tá? Isso é muito importante. Mas o lançamento do DeepSeek R2 provavelmente foi atrasado pelo acesso limitado a recurso computacional, mas o novo modelo está a caminho, intensificando a rivalidade entre Estados Unidos e China. E aí, esse modelo aqui da DeepSeek, eu tava lendo hoje mais cedo, que ele vai ter os agentes integrados a eles, cara. Então isso aqui vai ser, tipo, revolucionário, porque a gente vai ter, ó, o lançamento do novo modelo da DeepSeek provavelmente significará uma nova rodada de competição em nível de desempenho. Até o momento, a
maior parte da preocupação do governo americano com os modelos de IA chineses tem se concentrado no DeepSeek, conforme descrito no relatório do Casey. Em 2026, essa preocupação vai se estender para muitos outros modelos de sistemas operacionais chineses que estão ganhando força em todo o mundo. Espere mais medo, incerteza e dúvida, além de análise tendencial sobre modelos chineses e o suposto risco que representam. É sempre assim. E aí, cara, a IA, a DeepSeek agora, ela vai ter, tipo, acesso, você vai ter agentes igual ao do ChatGPT e tal. Eu tô esperando só isso, tá? Pra poder trocar de vez. E é muito legal porque a gente vai ver aí, cara, uma especialização cada vez maior das IAs, né? As IAs, elas vão começar essa especialização porque o próximo platô a ser quebrado tá aí, na especialização, né? A China, ela vem correndo por fora, eu achei interessante a gente observar isso, e a gente tem um risco dessa bolha invertida, né? Porque quando começar a colapsar nos Estados Unidos e no Ocidente, o Estado malvadão chinês, ele vai chegar rasgando porque ele tá investindo muito nisso. Outra parada que eu queria mostrar pra vocês: pesquisadores analisaram 740 mil horas de vídeos e podcasts e eles encontraram padrões muito estranhos no nosso discurso, no nosso vocabulário. Então eu queria ver com vocês aqui esse resumo aqui dessa pesquisa, e que vai ficar no mesmo corte porque eu achei interessante a gente entender os impactos disso aqui. Então o João Lima trouxe aqui pra gente um resumo dessa pesquisa. Pesquisadores analisaram 740 mil horas de vídeos e podcasts e descobriram uma coisa perturbadora. Palavras favoritas do ChatGPT estão se espalhando na fala humana. E aí aqui ele já mostra um pouco do resumo aqui, ó. Então, como é que funciona aqui? Qual é que é o framework, né? A pessoa, ela interage com o ChatGPT e aí ela escreve um documento, ela prepara uma apresentação e ela tem uma conversa espontânea. E aí essas palavras, elas começam a ser disseminadas, né? Tipo, nas gerações ali de palavras, na maneira que ela vai se passando. E aí aqui a gente tem, ó, o número de transcrições do YouTube e do podcast e de podcast em categoria. Religião, tipo assim, mano, é uma maioria esmagadora, tá ligado? Tipo de podcast ali que foi transcrito. Business também ali vem em segundo, esportes e tal. E aí aqui a gente tem como é que funciona esse pipeline da transcrição, né? Você pega o Talks ali do YouTube, né? Ou o podcast, você coloca ali dentro da categoria, aí tem uma duração ali tipo de 20 minutos mais ou menos, você faz essa transcrição e você transforma isso num doc, e aí eles têm 7,35 bilhões de palavras que são usadas, né? E aí aqui a gente tem a dispersão. Aqui a gente tem a frequência que a palavra delve... O que é delve? O que é delve? Eu não sei o que é delve. Eu sou burro, galera. No inglês eu fico devendo muito, tá? O verbo em inglês delve significa cavar, escavar ou, de forma figurada, aprofundar, investigar, pesquisar em busca de informação ou algo específico. É comum utilizá-lo em contexto onde alguém busca entender melhor um assunto, mergulhando em detalhes ou explorando algo com profundidade. Danadinha esse ChatGPT, hein? Mas vamos lá. Então, o estudo do Instituto Max Planck usou métodos de inferência causal para comparar o uso de palavras antes e depois do lançamento do ChatGPT em novembro de 22. Aí aqui é só a palavra delve, tipo... O ChatGPT foi lançado oficialmente, né, em novembro de 22, e aí a gente tem aqui, tipo, cara, olha a quantidade de... Pô, é exponencial como a palavra delve, aprofundar aqui, ela aparece de maneira, tipo assim, mano, substancial nos YouTubes, né? Nos vídeos do YouTube aqui. Olha a frequência, mano. Olha a dispersão, mas olha a frequência. Bizarro. O estudo do Instituto Max Planck usou métodos de inferência causal para comparar o uso de palavras antes e depois do lançamento do ChatGPT. Resultado: palavras como delve, comprehend e meticulous cresceram de 25% a 50% ao ano na fala humana. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu traduzir isso aqui pra gente ver bonitinho, porque, porra, a gente é burrinho, né? Eu sou burrinho, eu não gosto disso. Então, tipo, deixa eu traduzir aqui bonitinho, ó. Então as principais palavras foram aprofundar, enfatizar, compreender, reforçar, vangloriar-se, rápido, investigação, meticuloso, identificar, superar, criar, intrincado, intensificar, reduzir, discernir, necessitar, exibir, em meio a, aumentar e complexidade. Então a gente tem aqui quais são as palavras mais usadas e delve é de longe a palavra mais usada, hein? Tipo, dentro desse gráfico aqui. O mais impressionante, o efeito aparece em conversas espontâneas de podcast, não é só a gente lendo script gerado por IA. As pessoas estão internalizando o vocabulário do ChatGPT sem perceber. Então aqui, ó, a gente tem aquele gráfico, né, tipo, um pouquinho mais zoom out ali das palavras, e a gente tem aqui como que elas vão aparecendo depois que a gente tem essa dispersão. Cara, muito doido isso. Mas não atinge todo mundo igual. Podcast de ciência, negócio e educação tem um efeito muito forte. Esporte e religião não tem mudança tão significativa. A infecção linguística segue os padrões de adoção da tecnologia. Então aqui você tem, tipo assim, um achatamento aqui das curvas para outras áreas, né? Pega principalmente em ciência e tecnologia, porque são áreas mais abstratas, mas não deveria ser, né?
áreas tão abstratas. Mas olha só, business também cresce muito, educação cresce muito, esporte que é o único que dá uma... Cara, mas ciência e tecnologia eu acho que é muito mais a galera tentando compreender, né, o que tá lendo e tal, enfim. Os pesquisadores chamam isso de loop cultural fechado. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Isso aqui é muito importante a gente entender. Os pesquisadores chamam isso de loop cultural fechado. Humanos criam uma linguagem, IA aprende com humanos, IA desenvolve preferência própria, humano adota a preferência da IA, e a próxima IA aprende com essa mistura, e isso vai se repetindo forever ali, né? E quais são as preocupações disso? Primeiro é uma homogeneização com todo mundo falando igual, Torre de Babel, né? Tipo, o bagulho da Bíblia aí. Depois a gente tem um colapso dos modelos, porque as IAs estão sendo treinadas em dados contaminados por outras IAs, então a gente vai chegar no grande quadrado ali, no grande... Como é que é? O grande cubo cinza, que é o que eles falam. E a gente tem um novo estigma social. Usar Delve pode virar sinal de que você depende do ChatGPT, é igual usar travessão ou coisas do tipo. O paper é do pesquisadores do Max Planck, na Alemanha, e está no archive.org. É a primeira evidência em larga escala de que as IAs generativas estão moldando não só o que escrevemos, mas como falamos. A pergunta não é mais se máquinas nos influenciam, mas quantos. E aí aqui a gente tem o artigo bonitinho. Se você for membro do canal, eu coloco o link pra você, você pode baixar, ó, tá tudo bonitinho, organizadinho pra você baixar. Mas o que vocês acharam? Tipo assim, doido, né? Tipo, as palavras que mais trazem isso pra gente. Se eu for trazer aqui, deixa eu pegar aqui. Teve uma pergunta boa aqui que eu acho que a gente pode trazer. Sabendo que essas são as palavras mais usadas por IA nos Estados Unidos, quais são as mais usadas no Brasil? Vamos ver aqui se ele dá alguma resposta? Vamos ver se a gente consegue ter uma comparação aqui. Não existe até agora um estudo equivalente com a lista de top palavras de IA específicas para português, com o mesmo detalhe estatístico desse gráfico. O que há são análises qualitativas e lista de palavras com cara de IA em português, baseadas em observações. O que já se percebe, na verdade. Alguns artigos apontam que textos de IA em português tendem a usar o vocabulário mais formal, neutro e polido, aproximando o estilo de apresentação corporativa e acadêmica. Isso inclui muitos advérbios, conectores lógicos e verbos abstratos que são genéricos, como potencializar, otimizar, aprofundar e desvendar. Textos de consultorias e ferramentas de detecção de IA citam como recorrente aprofundar, que é o Delve, né? Potencializar, otimizar, robusto, abrangente, abrangentemente, desvendar, nuance, contexto, expressões prontas como em última análise. É importante notar que, e por outro lado, é uma pena a gente não ter essas pesquisas no Brasil, né? Tipo, pô, seria muito maneiro a gente ter esses detalhes bonitinhos assim e tal, mas infelizmente não temos. E por último, cara, olha que doideira, isso aqui é muito louco, mano. 50% das conversas com o ChatGPT são pedindo conselhos. Tipo, vocês não precisam acreditar em mim porque isso é matéria, isso é notícia. E conselho sempre tem um viés, né? Tipo, conselho sempre vai ter um viés político de uma forma de ver o mundo. E aí uns caras fizeram uma pesquisa perguntando às IAs em quem elas votariam em diversas eleições pelo mundo pra descobrir o espectro político delas. Então, dá uma olhada nisso aqui, deixa eu até traduzir aqui pra gente ler junto. Olha que doideira isso daqui, cara. O Raphael Dabadier. Ele é francês. Fizemos com que IAs votassem em eleições ao redor do mundo para analisar suas chances políticas. Os resultados revelam uma discrepância significativa entre as escolhas nas urnas e as preferências expressas pelas máquinas. Em todos os países, a maioria dos modelos mostra uma inclinação consistente para candidatos de esquerda e progressistas. Modelos testados foram o GPT-5, o Gemini, o Claude, o Grok, o Kimi e o Mistral. Mais informações aqui. Então vamos lá, vamos ler aqui primeiro a thread dele, depois a gente abre o site. O site é interessantíssimo, eu tô pirado. Por que isso importa? A IA deixou de ser uma novidade para se tornar uma infraestrutura do dia a dia. A OpenAI mostra que quase 50% das interações agora são de usuários que pedem conselhos explicitamente. Não estamos mais usando IA apenas para escrever, estamos usando para pensar. E se as máquinas estão ajudando milhões de pessoas, significa que elas podem fazer muito mais por nós. Uma configuração resumida. Analisamos 8 eleições nacionais para cada país e extraímos os principais temas, reunimos todas as propostas dos candidatos, padronizamos e anonimizamos os dados para remover influências partidárias ou de personalidade. Em seguida, cada modelo foi instruído a agir como um cidadão daquele país. Quem você acha que a IA votou? Quem tu acha? Já vai dando teu palpite aqui no chat, vai dando teu palpite aqui também nos comentários. Quem você acha que a IA votou aqui no Brasil? Tem esse resultado, tem essa resposta, tá? Então, em seguida, cada modelo foi instruído a agir como um cidadão daquele país. Os resultados. Quando comparamos a preferência de modelo com as postagens reais de voto, uma coisa se destaca. O Grok foi o que mais se aproximou dos resultados reais em 6 de 8 eleições, mas isso não se deve ao fato dele representar perfeitamente os eleitores. Nenhum dos modelos realmente faz isso, como veremos. Aí aqui o Grok, ó, foi quem mais acertou.
Aprofundando. Quais são os assuntos mais importantes para entender por que as discrepâncias eram tão grandes? Também comparamos a prioridade dos cidadãos com as prioridades previstas pelos modelos. Ainda atuando como eleitores locais, cada modelo teve que classificar quais assuntos considerava mais importantes. Além das médias, surgem personalidades políticas reais. Quando observamos suas escolhas em diferentes países, cada modelo expressa uma visão de mundo estável. O Claude atua como um advogado social-democrata de direitos humanos, priorizando a justiça, a proteção das minorias e o Estado de Direito. O Mistral, por sua vez, é o mais à esquerda em questões econômicas, soando como um ativista pela redistribuição e pelos direitos dos trabalhadores. Também pedimos a cada modelo que elaborasse suas próprias políticas. Em relação à segurança da fronteira americana, o Gemini substituiu o muro físico por um muro inteligente de alta tecnologia, composto por drones e vigilância autônoma. Outros modelos seguiram direções bem diferentes. O Mistral defendeu uma proporção rígida de 1:10. Todos os detalhes estão no artigo completo, disponibilizando o código aberto dos prompts e considerações finais. Ao longo das 8 eleições, o mesmo padrão se repete. A maioria dos modelos favorece a agenda de centro-esquerda, tecnocráticas e focadas no clima, e conscientemente classifica em segundo plano propostas ligadas a movimentos conservadores, populistas ou soberanias, mesmo quando esses movimentos vencem. A IA não é neutra, suas respostas provêm de uma visão de mundo situada, moldada por dados, camadas de segurança e escolha de design. À medida que transferimos mais trabalho cognitivo para esses sistemas, a transparência se torna essencial. Encorajamos os laboratórios a serem mais transparentes sobre como as tendências surgem, e aí eles têm aqui o site deles que, cara, é uma coisa linda, galera, é linda. Vamos lá. A lacuna política, inteligência artificial e cidadãos, aí aqui você tem o gráfico, ó, tipo, de como que eles se distribuem dentro dessa é uma distribuição meio porquinha, mas é só pra vocês entenderem aqui. Esse Magistral eu nunca vi, esse Kimi também não. O que eu conheço são o Claude, Gemini, o GPT e o Grok, né? E aí o Grok aqui, o caso do Elon Musk, é o mais direita liberal, enquanto aqui é uma esquerda libertária, né? Tipo, de acordo com o que ele fala aqui. E aí, enfim, ele tem todos aqueles dados ali e tal, mas o que é mais legal é que ele traz aqui, tipo, a classificação e tal, mas você pode clicar aqui e ele abre o país. Então ele fala aqui, ó, o Brasil, uma república, o Lula foi eleito em 2022 com 50,9% dos votos, o Bolsonaro condenado pelo Supremo por conspiração para um golpe de Estado, alterou o cenário político e tal. E aí aqui a gente tem como cada modelo é apresentado como eleitor e como cada modelo vota. Então a gente tem aqui, ó, a barrinha cinza é o voto real, e a barrinha vermelha é a preferência de IA. Olha que interessante isso aqui, cara. A Simone Tebet, do MDB, ela ganharia em basicamente todas as IAs. Aqui é o resultado geral. Então, a gente tem aqui, ó, Luiz Felipe Dávila, do Novo, que o público votou em 0,5%, ele teve 11%. A Soraya Tronic, 0,5%, aqui ela teria 14%. O Ciro Gomes, 3%, aqui ele teria 20%. A Simone Tebet, que teve 4,2%, teria 24,2%, 20 pontos a mais. O Bolsonaro, a IA não votaria no Bolsonaro no geral, teria 8,6%, ele teve 43% dos votos, e o Lula, 21,3%, teve 48,4%. E a gente vai ver aqui como cada IA se comporta, né? Então, ó, a Simone Tebet, ela ganha no ChatGPT, ela perderia pro Lula no Claude, ela ganharia do Lula no Gemini, ela ganharia do Lula e do Bolsonaro e de todos, ela ficaria pau a pau com o Lula aqui no Grok. No Kimi, ela perderia por pouco pro Lula, e no Magistral ela ganharia também. Vocês sabiam que a IA, ela é centrão? Olha que doideiras aqui, né, cara? Muito doido. Para os padrões brasileiros, o modelo de intenção de voto está completamente desalinhado com a realidade do eleitorado. Lula e Bolsonaro, que obtiveram mais de 90% dos votos reais, aparecem com percentuais próximos a 20% ou até mesmo um dígito. Em contrapartida, os modelos elogiam Simone Tebet, Ciro Gomes e Soraya Tronic, candidatos que juntam somam apenas 8% do eleitorado. Os modelos premiaram a moderação tecnocrática e estabilidade institucional. O eleitorado brasileiro, por sua vez, premiou a polarização carismática. Essa tensão entre o centrismo algoritmo e a lógica emocional complexa da democracia permeia ambos os conjuntos de dados sul-americanos que coletamos. E aí aqui, olha que interessante, são as agendas que as IAs entendem, assim, tipo, vou ler o top 5 aqui, tá, galera? Qual que é a prioridade do cidadão brasileiro de acordo com a pesquisa? Crime e violência, corrupção, sistema de saúde, inflação, pobreza e desigualdade social. Já pra IA, olha só, pobreza e desigualdade social tá em primeiro, crime e violência tá em segundo, sistema de saúde em terceiro, corrupção em quarto e desemprego em quinto. E aí você tem isso pra todos os países e tal, tipo, cara, é muito maneiro isso daqui. Muito, muito, muito maneiro. Eu fiquei maluco. Se você
quer entender um pouco mais sobre como que as IAs votam, como elas se comportam, como tá tudo isso acontecendo, você pode acompanhar nossas lives aqui, que a gente tá sempre trazendo essas notícias e trazendo discussões também, até meio filosóficas sobre o assunto, porque é importante a gente discutir a filosofia da coisa, né? A gente entende que a IA, então, ela não é só tecnologia, ela também tem cultura, também tem política, também tem comportamento, e por que não falar um pouquinho de estratégia também. Se você gosta desses assuntos e quer saber mais, você pode se inscrever aqui no canal, mas seria legal também contar com o teu like e teu comentário. Posso contar?